Muitos poetas brasileiros têm na música e na literatura seus lugares de expressão. O caso mais célebre certamente é o do poeta Vinícius de Moraes. Consagrado como poeta, ele viu na música popular o veículo que impulsionaria a sua lírica país afora e pelo mundo também. Dos anos 60 em diante, muitos poetas passam a se expressar, tanto através da palavra cantada, quanto através da palavra falada. E é o caso de Ferreira Goulart. Nascido José Ribamar Ferreira, em 1930, na cidade de São Luís, no Maranhão, Ferreira Goulart estreia na literatura em 1949, com Um Pouco Acima do Chão. O livro ele tem uma forte influência parnasiana, e isso é notado através de um certo rigor no uso das rimas e da métrica. A descoberta da poesia moderna, em especial a de Carlos Drummond de Andrade e de Murilo Mendes, leva Goulart a considerar o seu início na poesia com o seu segundo livro, A Luta Corporal, lançado em 1954. A relação de Goulart com a música, ela se estabeleceria dos anos 60 até o início do ano 2000. O primeiro nome a dar voz a um poema de Goulart foi Nara Leão. Eles já haviam trabalhado juntos no histórico show Opinião, em 1965. E Nara resolve incluir Canção do Bicho no disco que lançou em 1966, Manhã de Carnaval. Canção do Bicho. Se corres, bicho te pega, amor. Se ficas, ele te come. Ai, que bicho será esse, amor, que tem braço e pé de homem? Com a mão direita ele rouba, amor, e com a esquerda ele entrega. Janeiro te dá trabalho, amor. Dezembro te desemprega. De dia ele grita, avante, amor. De noite ele diz, não vá. Será esse bicho um homem, amor? Ou muitos homens será? É interessante porque o poeta usa a figura do bicho como metáfora para falar de duas forças. A primeira, o patrão, que explora os seus funcionários. A segunda, a repressão, que passa a ganhar força no Brasil a partir de 1964, quando os militares chegam ao poder. É interessante a gente notar, por exemplo, esse interlocutor, o amor, com quem o eu poético fala diretamente, por 6 vezes ao longo da narrativa. É interessante porque eu percebo, por exemplo, ecos da Canção do Bicho num samba como Acorda Amor, composto por Chico Buarque, sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide, em 1974. E gravado no LP Sinal Fechado. Acorda, amor, que o bicho é brabo e não sossega. Se você corre, o bicho pega. Se fica, não sei não. A segunda incursão de Goulart pela música é com Onde Andarás, parceria com Caetano Veloso. A canção foi incluída no LP Tropicalista de Caetano, lançado em 1968. Reza a lenda, e eu adoro uma lenda, que Maria Bethânia foi a madrinha dessa parceria. O fato é que a Bethânia gravou essa música duplamente, em 1969 e anos mais tarde, em 1988. Onde Andarás teve várias gravações. Talvez a mais recente delas seja de Adriana Calcanhoto, que a incluiu no CD Maré, lançado em 2008, se não me falha a memória. Onde andarás? Onde andarás nesta tarde vazia, tão clara e sem fim? Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema te esqueces de mim? Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar,
em que cinema te esqueces? Meu endereço apagaste do teu coração. A cigarra do apartamento, o chão de cimento existem em vão. Não serve para nada a escada, o elevador, já não serve para nada a janela, a cortina amarela, perdi meu amor. E é por isso que eu saio para a rua, sem saber para quê. Na esperança, talvez, de que o acaso, por mero descaso, me leve a você. É interessante a gente observar que o Goulart fala, nessa letra, da perda de um amor. E por isso, o eu poético vai à rua atrás do seu paradeiro. A perda de um amor, por exemplo, é uma constante num gênero musical conhecido como samba-canção, tido como antiquado justamente pela juventude que abraçava o tropicalismo ali no final dos anos 60. E é interessante que o Goulart, ele contrapõe o sofrimento, a tristeza do eu poético ao ambiente que cerca esse eu poético, né? E, assim, essa dicotomia, esse contraste, ele fica evidente, por exemplo, através do colorido desse ambiente, né? Seja na tarde, clara e sem fim, o amarelo da cortina, ou mesmo o azul do mar de Ipanema. É interessante também a gente observar nessa letra que há uma indiferença do eu poético pelos objetos da casa. Já não tem serventia, por exemplo, a campainha, chamada de cigarra, o chão de cimento, o elevador. Isso vai ser uma constante na poesia do Goulart. E também acontece o contrário, essa indiferença do ambiente externo pelo que o eu lírico vive e narra. Um exemplo disso pode ser notado, por exemplo, no poema que foi provocado pela morte da escritora Clarice Lispector em 1977. Morte de Clarice Lispector. Enquanto te enterravam no cemitério judeu do Caju, e o clarão do teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo à borda da lagoa na direção de Botafogo. E as pedras e as nuvens e as árvores, no vento, mostravam alegremente que não dependem de nós. Há não só na poesia de Goulart essa indiferença das coisas externas pelo que o poeta vive, como também a indiferença dos seres humanos, de outros personagens, por algum objeto que tenha para o poeta um valor sentimental ou emocional grande. É o caso, por exemplo, de outro poema provocado pela morte do cineasta Glauber Rocha, em 1980. Glauber morto. O morto não está de sobrecasaca, não está de casaca, não está de gravata. O morto está morto. Não está barbeado, não está penteado, não tem na lapela uma flor, não calça sapatos de verniz. Não finge de vivo, não vai tomar posse na academia. O morto está morto, em cima da cama, no quarto vazio. Como já não come, como já não morre, enfermeiras e médicos não se ocupam mais dele. Cruzaram-lhe as mãos, ataram-lhe os pés. Só falta embrulhá-lo e jogá-lo fora. Da mesma forma que o Goulart expressa na sua poesia o apreço pelos amigos, ele faz questão também de valorizar as suas raízes maranhenses. Isso é notado numa série de poemas, por exemplo, como os poemas que compõem a série Bananas Podres, e naquele que é tido como um dos maiores feitos poéticos da literatura brasileira de todos os tempos, o poema Sujo. O poema Sujo foi escrito quando Goulart se encontrava exilado na Argentina, em 1975. Num jantar na casa do diretor Augusto Boal, o anfitrião comentou com Vinícius de Moraes sobre o novo poema do amigo. Vinícius pediu para conhecê-lo. Uma leitura foi marcada, na ocasião foi gravada uma fita cassete
trazida por Vinícius ao Brasil e logo copiada e difundida e ouvida nos apartamentos de todos aqueles que tinham saudade do grande poeta. No livro Rabo de Foguete, Goulart fala da gênese desse poema e como ele pensava a sua estrutura. Imaginei que o melhor caminho para realizar o poema era vomitar de uma só vez, sem ordem lógica ou sintática, todo o meu passado, tudo o que vivera como homem e como escritor. Posto para fora esse magma, extrairia dele depois os temas que construiria o poema. Então escrevi: turvo, turvo, a turva mão do sopro contra um muro, escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, claro, coisa alguma. Senti que tinha encontrado o umbigo do poema, porque, como as pessoas e outros bichos, o poema também começa pelo umbigo. E quase sem tomar fôlego, escrevi 5 laudas. Ao terminá-las, sabia de tudo, que o poema ia ter por volta de 100 páginas, que teria vários movimentos como uma sinfonia e que se chamaria Poema Sujo. É tão bonito essa coisa, né, dele falar que o poema, como as pessoas, também começa pelo umbigo, né? E aí, no meu entender, com o Poema Sujo, Goulart fez mais do que arte poética. Ele cria um texto no qual misturam-se matizes pictóricas, culminando numa obra de forte carga imagética. O poeta vai além dos limites do livro enquanto objeto. Ele brinda o público, no meu entender, com uma obra cinematográfica. Ele tira o leitor, ou seja, aquele que lê, do lugar de leitor e o coloca no lugar de espectador, ou seja, aquele que vê, a partir do momento e das imagens apresentadas por ele no poema. Um exemplo disso que falo, por exemplo, pode ser tomado num trecho em que ele compara uma tarde a uma locomotiva. E aí ele usa de uma série de onomatopeias e de sonoridades para mostrar ao leitor e espectador toda a grandeza daquilo que ele descreve. Vamos ao poema. Ah, ventos soprando verdes nas palmeiras dos remédios, gamas crescendo obscuras sob meus pés, entre os trilhos e dentro da tarde, a tarde, locomotiva, que vem como um paquiderme de aço, tarda, pesada, maxilares cerrados, cabeças inindo, uma catedral que se move, envolta em vapor, bufando pânico, prestes a explodir. Tch, tch, tran, 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 tch, 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 tran, 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 tran. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar. Piuí, 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 no ar. Piuí, piuí, piuí. Adeus, meu grupo escolar, adeus, meu anzol de pescar, adeus, menina que eu quis amar, que o trem me leva e nunca mais vai parar. No caso, Goulart acaba por trazer música à sua narrativa poética, e não uma música qualquer. Em questão é a tocata
da Baquiana número 2, de Heitor Villa-Lobos. E, da mesma forma que eu comparei o poema a uma obra cinematográfica, esse exemplo ilustra isso também, né? O Goulart ele acaba por trazer a música para a poesia da mesma forma que um diretor usa da trilha sonora para salientar ou para destacar aquilo que ele quer mostrar na sua película. O Trenzinho do Caipira, como ficou conhecida a parceria entre Goulart e Villa-Lobos, teria várias interpretações pelo mundo. Certamente, a primeira gravação data de 1978 e foi incluída no LP Camaleão, de Edu Lobo. De lá para cá, várias outras gravações aconteceram e certamente uma das mais recentes é a da cantora Itamara Corax, que a incluiu no CD Opus Clássico, de 2014. Da mesma forma que o Goulart leva a música para a poesia, o oposto também vai acontecer. Tocado pela grandeza do poema sujo, Milton Nascimento resolve musicar um trecho do poema. Esse trecho foi incluído no LP Caçador de Mim, gravado por Milton em 1981. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e risos, mudou de casa e de tempo. Mas está comigo, está perdido comigo teu nome em alguma gaveta. A relação de Goulart com a música popular seria manifestada em vários de seus poemas. Um exemplo disso é o poema Obsceno, publicado por ele no livro Na Margem do Dia, de 1981. Poema Obsceno. Façam a festa, cantem e dancem, que eu faço o poema duro, o poema murro, sujo, como a miséria brasileira. Não se detenham, façam a festa, Betânia, Martinho, Clementina, Estação Primeira de Mangueira, Salgueiro, gente de Vila Isabel e Madureira. Todos façam a nossa festa. Enquanto eu soco esse pilão, esse surdo poema, que não toca no rádio, que o povo não cantará, mas que nasce dele. Não se prestará a análises estruturalistas, não entrará nas antologias oficiais, obsceno, como o salário de um trabalhador aposentado. O poema terá o destino dos que habitam o lado escuro desse país. Eu acho muito interessante isso do Goulart dizer que vai socar o poema que não tocará no rádio e que o povo não cantará. A vida acabaria por pregar uma peça no poeta. E uma década depois, ali por 1991, um poema seu cairia na boca do povo. Mais exatamente a sua versão para Burbujas de Amor, do cantor dominicano Juan Luis Guerra. Borbulhas de Amor foi o carro-chefe do CD Pedras que Cantam, lançado por Raimundo Fagner em 1991. O disco vendeu mais de 500 mil cópias e Borbulhas de Amor tocou adoidado nas rádios. Vamos relembrá-la. Borbulhas de Amor. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quisera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti.
Quisera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Canta, coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Uma noite para nos unirmos até o fim, cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. A parceria entre Raimundo Fagner e Goulart não começou ali. Ela começou, na verdade, uma década antes. Em 1981, Fagner musica o poema Traduzir-se, que acaba por dar título ao LP que ele lança naquele mesmo ano. E, através dessa parceria, Traduzir-se chega a rincões onde certamente os livros e a poesia não chegariam. Eu não sei se é correto dizer que Traduzir-se é o poema mais conhecido de Ferreira Goulart, mas certamente é um dos seus poemas mais populares. E isso graças à música. Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Uma parte de Goulart se emocionava com a fome e com a miséria humanas. Outra parte se emocionava, por exemplo, com um poema do francês Arthur Rimbaud, ou mesmo com um poema do brasileiro Augusto dos Anjos. Uma parte de Goulart se revoltava contra a injustiça e a ignorância no mundo. Outra parte se comovia com a finitude dos amigos ou a finitude da própria vida em si. O fato é que ambas as partes, juntas, deixaram mais, muito mais, do que um legado poético genial. Reler ou ler a poesia de Ferreira Goulart faz com que a gente resgate uma espécie de orgulho, esse orgulho que anda tão esquecido de sermos brasileiros. Porque a poesia de Ferreira Goulart é uma das coisas mais extraordinárias já feitas nesse país. E para exemplificar isso, eu vou ler aqui o último poema da série, Improviso Ordinário sobre a Cidade Maravilhosa. Comove-me pensar que nas porcelanas e cristais da Casa Malé, na Rua dos Ourives, num dia qualquer do ano de 1847, nesta cidade do Rio de Janeiro, na borda de um cálice cintilava a luz da tarde, e lá fora, onde a tarde nada tinha do bom tom parisiense, entre carroças puxadas a burro e homens suados, negros do ganho, o vento levantava a poeira do dia e do século, entranhado na carne das pessoas e que com elas haveria de morrer. Sem sacanagem, me comove pensar na tranquilidade da loja fundada em 1843, com suas estantes de vidro cheias de preciosidades, vasos, taças, jarros, que tocaram o coração de algumas poucas senhoras cariocas, de gosto requintado e vida vã. E se penso na loja, penso na cidade, desdobrando-se em ruelas, becos e ladeiras, em sobrados e igrejas, fervilhando no mercado da Rua do Valongo, onde se leiloavam escravos enquanto no porto os navios rangiam um madeirame sobre as águas dessa mesma baía que ora vemos
atual e azul, e que, ainda mais azul, já tinham visto outros olhos humanos que se apagaram, antes, muito antes que houvesse este cais, estas igrejas e praças, o Pelourinho, o Mosteiro de São Bento, muito antes que alguma voz de branco ecoasse neste cenário, onde tudo são serranias e rochedos espantosos, com a Bahia dançando na atualidade do paraíso. Possivelmente de luvas, que já então se usavam luvas na cidade de pouco asseio e muitas putas, Madame aponta para um vaso de porcelana de Sèvres e lhe pergunta o preço. A tarde é quente na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, com suas cadeias apinhadas de presos, respirando o fedor de seus próprios dejetos, arrastando correntes para ir mendigar no meio da rua, que o governo não alimenta criminosos. O governo alimenta nobres e ladrões finos, ministros, ouvidores, provedores, que empoam a cabeleira e se cumprimentam com trejeitos importados, se cruzam nas ruas, no fórum, nos salões. Já ninguém anda nu neste cenário que os brancos há séculos nos trouxeram a moral e os bons costumes, além da sífilis. Não obstante, àquela altura, já a cidade transbordava de bastardos e amásias, amores soturnos, que aconteciam por todas as partes e especialmente nos conventos. De nada ou muito valeu a recomendação de Manuel da Nóbrega, pedindo ao rei que a nova terra mandasse meretrizes para evitar pecados e aumentar a população a serviço de Deus. E a população cresceu a serviço de Deus e de tantos outros senhores de tez clara, donos de escravos e de terras, que se foram sucedendo a serviço de Deus e das empresas agora multinacionais. Sem sacanagem, na cidade onde havia mais leprosos que cães vagando pelas ruas, comove-me saber que, em 1788, estava na moda o guarda-sol branco, em 1789, o verde, e que em 1904 o desbunde eram os guarda-sóis azuis de sarja ou tafetá. Ah, cidade maliciosa de olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua e que, apesar do toque do Aragão, do recolhimento do parto e do prefeito Amaro Cavalcante, impondo em 1917 a moralidade rigorosa nos banhos de mar, despe-se novamente hoje nas areias de Ipanema. De pouco valeu manter analfabetas as mulheres da cidade, proibi-las de ir à rua, dopá-las com emulsões de castidade. Não houve jeito senão criar a roda e, mais tarde, os hotéis de alta rotatividade. A população cresceu talvez não bem como queriam o padre Cepeda e o poeta Bilac. Cresceu festiva e arruaceira, mais chegada ao batuque que à novena, convencida de que só vale a pena viver se é para assistir ao Fla-Flu e arriscar na centena. Sem falar, claro está, no seu bacano, que só pensa na bolsa e no carro do ano. Uma cidade é um amontoado de gente sem terra. Antes não, nem tanto. Antes havia quintal e no Campo de Santana as negras lavadeiras estendiam na grama a roupa enxaguada. Ah, que saudade de ver roupas na grama. Já não que a lira tenho desatinada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho falar de uma cidade endurecida, falar de uma cidade poluída, falar de uma cidade onde a vida é cada dia menos do que a vida. Asfalto, asfalto, asfalto e mais assalto. Na Tijuca, na Penha, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em pleno dia. Uma cidade é um amontoado de gente que não planta e que come o que compra, e para comprar se vende. Uma cidade como a nossa é um labirinto de arranha-céus e transações financeiras. Um mercado de brancos, de negros, de mulatos, de malucos. Uma multiplicada Rua do Valongo. Vendem-se frutas, carnes congeladas, vendem-se couves, conas inspiradas, canções de amor, poemas, vendem-se jornadas inteiras de vida, noites de sono. Vende-se até o futuro
e a morte às companhias de seguro. A tarde se apagou. As porcelanas não brilham mais na Rua dos Ourives. A Casa Malé fechou as portas e seu dono fechou o paletó. De paletó fechado, de camisa ou sem camisa, ricos e negros, brancos e pobres, mulatos, mamelucos, todos os que passavam pela rua àquela hora, quando a mulher de luvas perguntou pelo preço do vaso, se foram, com o sol, o pó e os guarda-sóis da época. A noite que ardeu nos lampiões de óleo, depois de gás, aquela noite e as muitas outras noites passaram recendendo a carbureto e esperma, voando lentas sobre o mangue ou nas asas dos aviões que descem de entre as constelações do céu. E vem amanhã, a cidade dá curso à sua história, de féretros verões e diarreias, em frente ao mar, carregados de dívidas, CPF, relógio de pulso, entre desastres ecológicos, sob os temporais de janeiro, viajamos com ela, pelos espaços estelares, velozmente. Amigos morrem, as ruas morrem, as casas morrem. Os homens se amparam em retratos, ou no coração de outros homens. Lido esse poema, eu acho que eu não preciso dizer mais nada sobre esse grande poeta. Então, que as luzes se apaguem e a poesia fique entregue à penumbra e ao silêncio. Obrigado.